Boa tarde. A polícia de São Paulo procura um motorista que atropelou 3 moradores de rua e fugiu sem prestar socorro. Um golpe milionário faz pelo menos 6 mil vítimas numa espécie de pirâmide financeira. Brasília. O governo estuda publicar ainda esta semana a MP que transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. O ministro Sérgio Moro defende o veto a artigos do projeto da Lei de Abuso de Autoridade. Comerciantes sofrem com a fuga de turistas por causa da ameaça de uma barragem em Minas. O Ministério da Saúde aumenta a lista de cidades com surto de sarampo. Começa em Salvador a Semana do Clima da América Latina e Caribe. Argentina. Um novo ministro da Economia assume o cargo com a missão de conter a crise econômica no país. O drama dos imigrantes à deriva no Mediterrâneo. E cerca de 50 anos depois, uma garrafa lançada ao mar é encontrada no Alasca. O Jornal Hoje está começando. A polícia de Minas Gerais prendeu mais um suspeito de envolvimento no esquema de fraudes no mercado financeiro. O golpe denunciado pelo Fantástico pode ter prejudicado milhares de investidores. Desde janeiro, o esquema era investigado. A polícia diz que cerca de 6 mil pessoas foram vítimas de Marcel Mafra Bicalho. Leonardo Oliveira Silva, de 32 anos, casado com a cunhada de Marcel, também foi preso. Segundo a polícia, Leonardo recebia parte dos lucros e atuava como laranja de Marcel. Quando ele viu que a bolha estourou, ele começou a passar bens, imóveis, terrenos, carros, tudo para o nome do Leonardo. Marcel foi preso em uma pousada no sul da Bahia. Ontem, o Fantástico mostrou que ele contava com seguranças armados, além de várias câmeras espalhadas pela pousada. Para manter o local, que tinha até academia exclusiva, ele gastava cerca de R$100 mil por mês. No momento da prisão, os policiais flagraram no quarto do suspeito várias telas, onde ele monitorava o mercado financeiro. Marcel, você mora aqui? Não. Você mora onde? Eu não tenho lugar certo. De acordo com as investigações, Marcel teria começado as atividades em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde já tinha passagem por estelionato. Ele usava um nome falso e conseguiu montar um esquema de pirâmide financeira que aplicou golpes milionários por todo o país. Ele tentou se justificar. E o senhor sabe, quando você mexe com certa quantidade de dinheiro, você não vai revelar sua identidade normal. Marcel era considerado pela polícia um dos maiores estelionatários do país. A investigação apontou que ele movimentou quase R$1 bilhão durante o período em que oferecia os investimentos. Todo o esquema era feito pela internet. Um empresário do Ceará que foi vítima do golpe disse ao repórter Maurício Ferraz que perdeu mais de R$500 mil. Ele veio aqui na minha casa, ele passou cerca de 4 horas aqui mostrando o que ele fazia. Nesse site montado pelo golpista, o empresário acompanhava os investimentos. O suposto saldo passava de R$1 milhão e as vítimas acreditavam que o negócio estava dando certo. Qual foi o momento que o senhor percebeu que era um golpe? Quando eu pedi algum saque de volta, alguma coisa do dinheiro de volta e não consegui. A investigação continua. Outras pessoas podem ter participação no esquema. O advogado de Marcel Mafra Bicalho diz que as vítimas sabiam do risco das aplicações e que vai pedir à justiça a libertação do cliente dele. A defesa de Leonardo Oliveira da Silva não se manifestou. Em São Paulo, um jovem foi assassinado hoje de madrugada durante um assalto na República, onde ele morava na zona oeste da cidade. Antes, os bandidos fizeram um colega dele refém num sequestro relâmpago. Os 3 assaltantes foram presos. Os 3 bandidos, 2 homens e uma mulher, estavam nesse carro que tinha sido roubado na noite anterior. No início da madrugada, eles abordaram esse rapaz em frente à República onde ele mora, na zona oeste de São Paulo. O rapaz estava saindo de carro para comprar um lanche. Imediatamente me colocaram no porta-malas e foi aquele pânico todo. Seguiram para uma mata e lá eles começaram a me agredir, me deram chutões, coronhadas na cabeça. O rapaz contou que ficou 4 horas em poder dos bandidos. Os assaltantes gastaram cerca de R$2 mil em lojas de conveniência com o cartão dele, mas queriam mais. Começaram a fuçar no celular e viram fotos com dinheiro, uma brincadeira postada um dinheiro lá e uma arma aquelas de simulador, né? Arma comprimida. O rapaz contou que então os assaltantes resolveram ir até a República.
Lá, os bandidos entraram nos quartos e fizeram os moradores reféns. Alguns dos moradores dormiam com as portas abertas, eles simplesmente abriam e acordou todo mundo com um calibre 12 na cara, aquele drama todo. E ninguém não estava entendendo nada. Um dos moradores da casa era Daniel. Colegas contaram que ele tinha 30 anos. Contaram também que Daniel pegou uma faca de cozinha e acertou um dos bandidos. Nesse momento, foi baleado na cabeça. Ele reagiu, esfaqueou ela e eles bateram muito nele. A gente lá sem poder fazer nada, sem poder ajudar, só ouvindo tudo. Na fuga, os bandidos levaram o rapaz com eles e o abandonaram logo depois. Os assaltantes jogaram a carteira dele no rio e colocaram fogo no carro. E ainda em São Paulo, 3 moradores de rua foram atropelados esta madrugada. No interior do estado, uma moradora de rua foi assassinada. Em Tremembé, no interior do estado, a violência neste fim de semana foi contra 3 moradores de rua que dormiam debaixo da marquise de uma loja. Tiros foram disparados de um carro. Uma mulher de 59 anos foi atingida na cabeça e morreu na hora. O filho dela, de 37 anos, também foi baleado e levado para um hospital. O terceiro morador de rua foi ferido de raspão. Andresa, que faz trabalho voluntário com a população de rua, conhecia a mulher assassinada. Para mim foi um baque, porque ela era um ser humano incrível. Aqui em São Paulo, o caso foi de atropelamento, que aconteceu num ponto emblemático da cidade, o cruzamento das avenidas Ipiranga e São João. No início da madrugada, 3 moradores de rua foram atropelados por um carro. No entroncamento com esta outra rua, o motorista fugiu. O cara acabou de atropelar. Esta imagem foi gravada logo depois do acidente e mostra as vítimas caídas no chão. Segundo testemunhas, o veículo era um sedã de luxo de cor prata. Os 3 feridos foram encaminhados para hospitais. Apenas um estava consciente, que era um senhor de um pouco mais de idade, mas logo foi socorrido e não conseguimos mais apurar nada com ele. 2 homens foram identificados apenas como Felipe e Leonardo. O terceiro é José Aguiar, de 63 anos. O dono de um bar próximo ao local do acidente ajudou no socorro. O cara atropelou o pessoal, aí correu, né? Aí ele correu o carro pra cá, aí quando ele saiu com o carro, parou ali. Aí o cara ficou com medo de ser lixado, aí foi embora. Dos 3 homens feridos, o mais conhecido na região é Felipe, amigo desta vendedora ambulante e dos empregados de uma empresa que funciona na mesma calçada para onde ele foi arremessado pelo carro. Não arrumou confusão com ninguém, conhece todo mundo aqui da firma, protege todo mundo aqui, é um menino legal. Dos 3 atropelados, um fugiu do hospital, o outro está internado em observação e sobre o terceiro não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde. No Rio de Janeiro, alunos e professores do Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, protestaram contra a nomeação do diretor-geral temporário feita pelo Ministério da Educação. Foi uma manhã de manifestação aqui na unidade do Maracanã, na zona norte do Rio. Professores do Cefet se disseram surpresos com a nomeação de diretor-geral temporário, chamado pelos alunos de interventor. Em nota, os diretores fizeram um alerta à comunidade da instituição para a ruptura do processo democrático e da autonomia do Cefet, que demonstra total falta de respeito à instituição. O novo diretor, Maurício Aires Vieira, veio hoje à instituição, mas foi impedido pelos manifestantes de chegar até a sala da diretoria. Ele ficou na sala da Procuradoria durante 2 horas e foi embora debaixo de protestos. Ele disse que está tentando resolver uma situação momentânea. A eleição para diretor-geral foi em maio. 3 candidatos concorreram. E a diferença entre o primeiro e segundo colocados foi de 40 votos. O segundo colocado entrou com recurso no MEC, alegando fraude no processo eleitoral. O Ministério da Educação disse que a eleição do Cefet está sob análise administrativa e que, por isso, até que seja concluída, foi designado o diretor-geral temporário para a continuidade das atividades. O Ministério da Saúde incluiu mais 3 cidades do interior de São Paulo na lista dos municípios com surto de sarampo no país. Itu começou a semana com campanha de vacinação contra o sarampo nos 16 postos de saúde. A cidade tem 2 casos confirmados e 14 suspeitos. Além de Itu, os municípios de Capela do Alto e Votorantim, também no interior de São Paulo, foram incluídos pelo Ministério da Saúde na lista das cidades com surto.
Em Sorocaba, a campanha começou no mês passado. Por isso, o primeiro compromisso da semana para Suelen foi tomar a vacina. Ela tem 28 anos e está com medo do surto da doença. Valeu a pena. Temos que ficar bem prevenido para não acontecer nada, né? O município de Sorocaba registrou 12 casos de sarampo este ano e está na lista das 49 cidades do estado de São Paulo com surto da doença em todo o país. Quando há uma nova suspeita de sarampo, amostras são enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, na capital. Mas como a procura é grande, o resultado que demorava uma semana, agora não sai em menos de 10 dias. Antes disso, equipes de saúde já fazem ações de bloqueio para vacinar pessoas que tiveram contato com o paciente. A vigilância fará todo o rastreio de deslocamento desse paciente, de viagens, local de trabalho, se estuda, se fica só no lar. Das 53 cidades com surto de sarampo no país, 49 ficam em São Paulo. No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, já são 1.319 casos confirmados este ano. Outros 6.556 aguardam o resultado dos exames. Em nota, o Instituto Adolfo Lutz informou que foi montada uma força-tarefa para atender a demanda por exames de sarampo. E olha que essa não é uma preocupação apenas do Brasil. No Reino Unido, o sarampo também voltou a aparecer. O primeiro-ministro britânico ordenou ações imediatas para combater a doença no país. Por isso, vamos conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Carvalho, que tem as informações direto de Londres. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. O primeiro-ministro britânico disse que as pessoas têm que ignorar essas bobagens da internet e se vacinar. O apelo veio depois que o Reino Unido perdeu o status da Organização Mundial da Saúde de região livre do sarampo. Só no primeiro trimestre desse ano, 231 pessoas tiveram a doença. Boris Johnson cobrou responsabilidade das empresas que comandam as redes sociais. O primeiro-ministro, que chegou a ser formalmente acusado de espalhar informação falsa na campanha do Brexit em 2016, pede agora ajuda para espalhar a informação certa sobre a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Boris Johnson orientou os postos de saúde a fazerem um trabalho de base, alertando para os riscos. O governo britânico diz que hoje 87% das crianças da Inglaterra tomaram as 2 doses da vacina, como é recomendado. A meta é chegar a 95%. No início do ano, a OMS incluiu a resistência em tomar vacina como uma das 10 maiores ameaças à saúde em 2019. E lembrou que a vacinação consegue evitar hoje entre 2 e 3 milhões de mortes por ano, Márcio. Muito obrigado, Rodrigo. Continuando no noticiário internacional, o presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou um novo ministro da Fazenda para o país. Hernán Lucanza era secretário de Economia da província de Buenos Aires. Ele substitui Nicolás Duhovny, que entregou o cargo no fim de semana, dizendo que o governo precisava de uma renovação significativa na área econômica. Nicolás foi o primeiro-ministro do governo Macri a deixar a equipe no atual cenário de crise econômica. Na última semana, o peso argentino se desvalorizou mais de 20% frente ao dólar e o governo anunciou um pacote para tentar estimular a economia. E a Espanha ofereceu o porto de Maiorca para o navio da ONG Open Arms desembarcar mais de 100 imigrantes resgatados do mar Mediterrâneo que já esperam há semanas para chegar à terra firme. Mas o impasse ainda não terminou. O diretor da ONG diz que a situação na embarcação é precária e que não dá para fazer mais uma viagem. Os gritos, o choro, o desespero a bordo não comoveram o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que hoje, de novo, negou o porto de Lampedusa para o navio Open Arms. A bordo da embarcação da ONG espanhola estão 107 imigrantes e 19 voluntários, todos exaustos. Alguns estão no mar há quase um mês. 18 dias atrás começou mais um embate político entre a Itália e a Espanha, que só hoje chega ao fim. O governo espanhol ofereceu o porto de Palma de Maiorca para o desembarque. Mas o diretor da ONG, Ricardo Gatti, declarou esta manhã que não pode partir para a Espanha porque a situação a bordo não permite outra viagem. E o navio se encontra a apenas 800 metros de Lampedusa, na Sicília. Para desembarcar os imigrantes na ilha espanhola, Maiorca, teria que viajar durante 3 dias enfrentando o mau tempo. Ontem, desesperados, 4 deles se jogaram no mar tentando nadar até Lampedusa, mas tiveram que voltar ao navio.
Durante o fim de semana, 27 menores que estavam em pior estado de saúde foram liberados. Entre eles, a etíope Hickman. A imigrante denunciou aos jornais italianos que durante 3 anos foi torturada na Líbia. Esta é uma das mais longas tentativas de resgate de um navio humanitário depois que a Itália fechou os seus portos. Um caso de grande repercussão. Até o ator de Hollywood, Richard Gere, que passava férias na Itália, subiu no navio para levar comida e água. Agora o impasse não é mais o porto, mas o navio que levará os imigrantes ao território espanhol. A Marinha Italiana pode mandá-los com um navio militar. As notícias que chegam de Lampedusa informam que aumenta a tensão a bordo. 9.000 pessoas tiveram que sair de casa nas Ilhas Canárias, na Espanha, por causa de um grande incêndio florestal. O incêndio atinge a Espanha desde sábado e está avançando em várias frentes. A temperatura alta, a baixa umidade do ar e o vento forte têm contribuído para espalhar o fogo. 16 aviões e helicópteros e mais de 700 bombeiros tentam conter as chamas que chegam a 50 metros de altura. Uma das florestas de pinheiro mais antigas da ilha está ameaçada. E chuvas torrenciais na Índia provocaram deslizamentos de terra e enchentes. Esses pescadores não conseguiram sair do meio do rio. O nível da água subiu rapidamente e eles tiveram que ser resgatados por um helicóptero do Exército. Estradas foram destruídas no norte do país. Houve queda de barreira e a correnteza ameaça casas. O número de mortos por causa da temporada de chuvas na Índia, que começou em junho, já chega a 244. Voltando aqui para o Brasil, vamos saber como é que vai ser o tempo agora à tarde. Falar ao vivo com o Thiago Scheuer. Thiago, boa tarde. O tempo virou e no sul e sudeste está até fazendo um friozinho. Friozinho? Está bem frio aqui em São Paulo também. Boa tarde para você, Márcio, para você em casa também, né? Uma frente fria começou a viagem ontem pelo sul e foi exatamente isso, né? Que deixou tudo virado em boa parte aqui também do sul do Brasil. Scheuer, desculpa, o seu microfone está com algum problema. Ok. O pessoal de casa não está conseguindo te escutar. Ok. Então a gente vai chamar uma outra reportagem e daqui a pouco a gente volta com você. Ok. Porque começou hoje em Salvador a Semana do Clima da América Latina e Caribe. Esse é um dos eventos regionais organizados pela ONU para discutir as mudanças no clima do planeta. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Mauro Anchieta, que tem as informações direto de Salvador. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Até sexta-feira, 5.000 pessoas devem participar dos debates por aqui. São representantes de 26 países discutindo as preocupações mundiais, entre elas o aquecimento global. O evento iniciou com uma palestra do climatologista Carlos Nobre, que falou sobre os efeitos do desmatamento, apontado como uma das maiores causas do efeito estufa. Nenhuma autoridade do governo federal participou da abertura. O Brasil era forte candidato a sediar a COP25, mas o governo federal retirou a candidatura, alegando restrições no orçamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a anunciar o cancelamento desse encontro aqui em Salvador, dizendo que não fazia sentido sediar um evento preparatório para uma conferência que não seria mais realizada no Brasil. Depois, voltou atrás. O ministro deve participar da Semana do Clima nesta quarta-feira. Até o fim da semana, será redigido um documento único para ser levado à COP25. Que será em dezembro, no Chile. Márcio. Muito obrigado, Mauro. Mais de 5.000 projetos sociais já foram apoiados pelo Esperança, uma parceria da Globo com a Unesco. Hoje você vai conhecer uma iniciativa em Belém do Pará. Convivência onde desde cedo se aprende que é possível superar barreiras. Numa região onde tudo parece jogar contra. O Lar Fabiano de Cristo fica no Guamá, um dos bairros mais carentes e violentos de Belém. Atende mais de 200 crianças e adolescentes que têm aulas sobre saúde e meio ambiente, praticam esportes e participam de oficinas de arte e de comunicação. E não deixem a água parada em garrafas e pneus por causa da dengue, muito perigoso. Me ajuda aqui no Lar Fabiano a forma de comunicação, a me expressar, porque quando entrei aqui eu era bastante tímido. E isso me fez, me soltar mais. As famílias também são convidadas a trocar experiências. O meu filho, ele ficava na rua. Depois que ele veio para cá, ele mudou totalmente. Muito, muito, muito mesmo. O Lar Fabiano de Cristo conseguiu o apoio do Criança Esperança com um projeto super criativo. Os voluntários organizaram uma espécie de cidade aqui dentro, onde todas as decisões sobre as atividades
tem que passar pela avaliação das crianças, dos adolescentes e dos pais, que elegeram prefeito, secretários e vereadores. A ideia é promover a cidadania, discutir direitos, deveres, propor soluções para a comunidade, sempre com a participação de todos. Uma das vereadoras mais atuantes é a Graziela, de 8 anos. Como os meninos não deixam a gente brincar com o ping-pong deles, a gente pode fazer um pra gente, criar um pra gente, porque eles estão sendo muito machistas. Durante a assembleia, ela também se manifestou contra o bullying. Vamos, em cada dia, cada sala, conversar com todas as crianças, até os jovens. E fala o que pra eles? Que é para eles terem muito cuidado com as palavras que eles falam, porque pode magoar uma criança. A gente trabalha muito a questão do respeito, da autonomia, do empoderamento e da responsabilidade. São valores que são a base, do projeto que a gente tem desenvolvido na casa hoje. Quem trouxe a boa notícia foi a atriz Dira Paz. Ela é uma das mobilizadoras da campanha deste ano. Os recursos vão servir para ampliar as atividades de esporte e lazer. O foco principal da nossa mobilização é conseguir fazer com que as pessoas saiam de uma posição passiva em relação aos problemas que a envolvem e consigam ser ativas. Eu tenho certeza que todas as crianças e tanto as famílias reunidas vão levar isso para fora desses muros e com isso multiplicar o bem e multiplicar a esperança. Doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, 0500 2019 020. E para doar R$ 40,00, 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal. Vamos voltar a falar da previsão do tempo. O microfone do Thiago Scheuer já está consertado, restabelecido o nosso contato. Agora sim, estão me ouvindo. E a gente pede desculpas por isso. Mas a gente falava que o tempo mudou no sul e no sudeste, o frio voltou. Pois é, tá frio aqui em São Paulo também. Boa tarde para você de novo. Olha só, uma frente fria que está provocando tudo isso. Ela começou a viagem ontem lá no sul do Brasil e aí está deixando tudo mais encoberto, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. E essa frente fria traz chuva e está deixando também mar agitado entre Laguna, em Santa Catarina, Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, com ondas de até 2,5 metros. Por isso, tarde da preguiça, bem encoberta, com mais chuva em Joinville e Santa Catarina, Curitiba e Santos, em São Paulo. Veja só, 30 milímetros nessas duas cidades aqui. Enquanto isso, em São Paulo, a tarde começou com 18 graus, agora já está caindo e ladeira abaixo até a noite, quando deve chegar aos 15. Prepare os cobertores. Já no Rio de Janeiro também vai ficar friozinho à noite, com 18 graus, e agora à tarde a máxima chega aos 27 e tem chuva por lá. Isso é diferente do Rio Grande do Sul. Por lá o tempo está firme, sem chuva, mas com o frio ganhando força. Em Porto Alegre, por exemplo, vai fazer só 14 agora à tarde, com o sol entre nuvens. E aí você sabe que tem o sol, luz de geladeira, aquele que brilha, mas não esquenta. Lá no Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, Vacaria, Canela e Quaraí nessa condição. E também em Urubici, Santa Catarina, com 9 só de máxima agora à tarde, Márcio. Eu não conhecia a luz de geladeira. Adorei. Conheceu agora. Boa. E no resto do país, como é que fica? Então, no restante do país vai acontecer o seguinte, nas regiões norte e nordeste, em boa parte do centro-oeste, calor ainda comandando hoje, até porque o sol ele continua brilhando forte em todo o centro do Brasil. Aliás, em Presidente Prudente, no oeste paulista, o sol estava assim hoje de manhã, vermelhão. A explicação é que como não chove há quase 2 meses por lá, está bem seco também, o acúmulo das partículas que estão no ar deixam a luz do sol mais avermelhada, tipo filtram essa luz. Por isso, tempo firme então em Presidente Prudente, também em boa parte aqui do norte de São Paulo, também em boa parte do meio do Brasil e o Nordeste quase inteirinho. Agora tem pancadas de chuva entre aqui, o Pará, também Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia e nesta faixa entre o Rio Grande do Norte e também o litoral da Bahia. Vai rolar tarde quente hoje nessas capitais, Rio Branco, Salvador e Goiânia, aí com 34 graus, Goiânia, Márcio. Agora, voltando a falar do frio, Thiago, essa temperatura baixa continua
continua no sul e no sudeste amanhã? Vai continuar, vai ser uma semana mais amena, né? No sul fica mais friozinho praticamente a semana toda. Aqui em São Paulo continua essa trégua no calorão e no Rio as temperaturas ficam abaixo dos 30 graus. Amanhã de manhã, olha comigo aqui como é que você vai despertar pelo Brasil. 10 graus lá em Porto Alegre, 8 em Curitiba, em São Paulo 14, Rio e BH na dobradinha 16. Agora no norte do Brasil, veja só, nosso país bem dividido, o contraste, né? 22 lá em Belém, 23 em Manaus e 22 em Teresina. Brasil dividido, quente e frio como sempre. Muito obrigado, Thiago. Até a próxima. Até mais. Ainda hoje, 50 anos depois, uma garrafa lançada ao mar é encontrada no Alasca. E a seguir, a discussão sobre a transferência do COAF para o Banco Central. E o ministro Moro defende o veto a artigos do projeto da lei de abuso de autoridade. Voltamos já. O governo espera concluir esta semana a transferência do COAF para o Banco Central. Com essa mudança, o comando e o nome do Conselho de Atividades Financeiras devem mudar. O texto da medida provisória já chegou ao Palácio do Planalto e está na Secretaria-Geral da Presidência. A MP tem o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ainda está sob análise técnica da Presidência e deve ser publicada esta semana no Diário Oficial. A MP coloca em prática aquilo que o presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que estava avaliando: transferir o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Economia para o Banco Central. Segundo o presidente, a medida seria para tirar o COAF do jogo político. Assim que a medida provisória for publicada, a transferência já passa a valer e o texto começa a tramitar no Congresso, que tem 120 dias para aprovar a mudança. Quando a transferência for feita, automaticamente Roberto Leonel sairá da presidência do COAF. Leonel foi indicação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando o órgão chegou a fazer parte da pasta dele. O Conselho é um órgão estratégico para a prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Roberto Leonel de Oliveira Lima é auditor da Receita Federal há mais de 30 anos. Foi chefe de inteligência em um escritório da Receita em Curitiba, que foi o berço da Operação Lava Jato. Leonel causou a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro quando criticou publicamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender o uso, em investigações, de dados fornecidos por órgãos de controle, como o COAF, a Receita Federal e o Banco Central, sem a autorização da Justiça. A decisão liminar dada por Toffoli veio de um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro. Um relatório do COAF apontou movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa argumentou que dados dessas movimentações foram repassados ao Ministério Público, sem autorização judicial. O plenário do STF ainda vai analisar a questão. O mais cotado para o novo COAF, que vai se chamar Unidade de Inteligência Financeira, é Ricardo Lial. Ele é funcionário de carreira do Banco Central e atual diretor de supervisão do COAF. Tem mais de 15 anos de experiência no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Uma lei de 1990 impede a presença de funcionários de outros órgãos públicos em atividades do BC, salvo na diretoria colegiada. O Banco Central ainda não disse como será feita a transição e nem se a mudança pode causar descontinuidade dos trabalhos feitos até agora pelo COAF. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais encaminhou sexta-feira ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros da Justiça e da Economia um documento em que diz que a transferência do COAF para o BC é prejudicial ao combate à corrupção. Segundo a associação, a presidência da República disse que levará o parecer aos ministros da Justiça e Economia. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje cedo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um dos assuntos da reunião foi o projeto de lei sobre o abuso de autoridade. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou antes das 8 horas no Palácio da Alvorada. A reunião durou cerca de 40 minutos e ninguém falou na saída. Moro defende o veto, a retirada do texto de 9 artigos do projeto da lei de abuso de autoridade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um parecer técnico que indicava
11 artigos considerados negativos, dispensáveis. No documento encaminhado aos parlamentares, antes da votação, o Ministério alegou que, mesmo sem intenção, os pontos podem inviabilizar a atividade da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. O projeto de lei sobre abuso de autoridade foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, sem nenhuma mudança em relação ao texto que saiu do Senado. A data limite para a sanção do presidente é o dia 5 de setembro. Jair Bolsonaro já disse que deve vetar o artigo que prevê punição para o policial que algemar suspeitos sem expressa ordem no pedido de prisão ou sem que haja resistência. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, vai se reunir ainda hoje com representantes de juízes, promotores e policiais. Ele vai preparar um documento para entregar ao presidente Jair Bolsonaro, com um pedido de veto integral ao projeto. Mas o líder também vai apresentar propostas de vetos parciais como segunda opção. A articulação no Congresso é importante porque, mesmo se o presidente Jair Bolsonaro vetar pontos da lei, os parlamentares podem derrubar os vetos numa sessão conjunta da Câmara e do Senado e os artigos voltariam a valer. No Supremo Tribunal Federal tem uma ação de deputados do Partido Novo que pede uma nova votação do projeto de abuso de autoridade. A legenda argumenta que houve ilegalidade porque os deputados foram impedidos de realizar uma votação nominal. O ministro Gilmar Mendes é o relator. O julgamento ainda não foi marcado. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal está preparando um documento para encaminhar ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo para o projeto ser vetado. Em nota, a associação afirma que o projeto vai gerar danos irreparáveis ao sistema de investigação, na medida em que funcionará como uma espada sobre as cabeças das autoridades que desagradarem os detentores do poder político e econômico que venham a se envolver em atividades criminosas. Num evento em Curitiba, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu o livre exercício do Ministério Público para resguardar a democracia e os direitos previstos na Constituição. No Brasil, a democracia liberal, em que a vontade da maioria prevalece, mas o direito das minorias é assegurado, surge vigorosa na Constituição de 1988, que protege todos os seus elementos e, sobretudo, protegem as instituições que protegem os direitos. Cuidadosa, a Constituição de 88 estabelece um sistema de freios e de contrapesos à liberdade dos poderes, exigindo que estes poderes do Estado atuem em harmonia. Também elege o Ministério Público como instituição responsável por acionar o sistema de freios e contrapesos e exige que o Ministério Público seja preservado em seu livre exercício. O Ministério Público não recebe o tratamento constitucional de poder na nossa Constituição, mas de instituição que deve ter livre exercício, exatamente porque lhe incumbe proteger o regime democrático, os direitos fundamentais, com instrumentos jurídicos adequados, delimitado em lei complementar. O relator do projeto sobre porte de armas, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, disse que o texto do projeto deve estar pronto para análise no plenário amanhã, plenário da Câmara. Assunto para Andréa Sadi, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Andréa. Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse projeto de lei é aquele que foi enviado pelo governo ao Congresso após o Senado derrubar algumas tentativas, por meio de decreto, de se ampliar o porte de armas. Aí o governo enviou esse projeto de lei em regime de urgência em junho, mas na semana passada retirou essa urgência. A urgência, ela elimina algumas etapas para a análise de um projeto de lei. Isso pode, inclusive, trancar a pauta da Câmara. Por isso, num acordo com Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro retirou essa urgência, mas com o compromisso de que a Câmara iria tocar este assunto com velocidade. Maia disse que sim, que esse assunto pode ser debatido amanhã no plenário e ser votado nesta semana, se não houver reação. Se houver polêmica, segundo Maia, a votação pode ficar para a semana que vem. O relator desse texto, que é o deputado Alexandre Leite, diz que aguarda algumas considerações do governo para evitar vetos nesse texto, mas que amanhã
O relatório dele, o parecer dele, Márcio, estará pronto para o plenário. Assunto quente que levanta muitas discussões. Obrigado, André. A seguir, comerciantes sofrem com a fuga de turistas por causa da ameaça de uma barragem em Minas. E 50 anos depois, uma garrafa lançada ao mar é encontrada no Alasca. A gente volta já. A preocupação com as barragens continua. No distrito de Macacos, em Nova Lima, Minas Gerais, comerciantes sofrem com a falta de turistas depois que um laudo atestou a instabilidade de uma barragem próxima da região. Antes da placa de boas-vindas, uma outra lembra o risco de estar aqui. E no restaurante, bem na entrada da vila, ficou só a faixa de protesto. Ele está fechado porque fica na área que poderia ser atingida em caso de rompimento da barragem. O Anderson era um dos garçons. A pessoa já chega com medo pensando que o negócio vai desabar a qualquer hora. A área onde está a mina Mar Azul da Vale está em obras. A mineradora diz que está fazendo contenção das barragens. Para o dono deste restaurante, isso também assusta o turista. Esse pare, um monte de obra, caminhão descendo, subindo, o pessoal vai vir como? Né? Sem saber o que está para acontecer. Em fevereiro, a falta de um laudo atestando a estabilidade da mina fez a sirene soar pela primeira vez. 200 pessoas tiveram que deixar suas casas. Em março, outra sirene. O nível de risco passou de 2 para 3, o que indicava risco iminente de rompimento. 6 meses depois, as casas da vila, consideradas como parte da área de risco, permanecem vazias. 93 famílias ainda não podem voltar. Carlos teve que abrir a fábrica de balas artesanais em outro ponto do distrito. Sem turistas, as vendas despencaram. Eu fazia 24 quilos, 26 quilos, eu selava isso. Hoje eu faço 10 quilos, 8 quilos. Macacos fica a meia hora de Belo Horizonte, é um distrito com trilhas, cachoeiras. Aqui existem cerca de 50 pousadas. A maioria, como esta aqui, não está na área de risco. Segundo a Defesa Civil, este lugar não seria atingido no caso de um rompimento. Mesmo assim, os turistas estão tão raros por aqui que todos os funcionários foram dispensados. Ainda assim, o dono da pousada não desistiu de esperar os visitantes. Todo final de semana eu varro tudo, preparo tudo, deixo a piscina limpinha, tudo certinho. Mas assim, quando tem final de semana até que não vem ninguém. Então dá aquele desespero na gente, né? É sempre triste, mas fundamental lembrar. Em janeiro deste ano, 248 pessoas morreram no rompimento de uma barragem no município de Brumadinho. 22 continuam desaparecidas. E em 2015, uma outra barragem se rompeu, você deve lembrar, e desta vez no município de Mariana, quando 19 pessoas morreram. E para encerrar esta edição do Jornal Hoje, uma garrafa com uma mensagem de 50 anos atrás foi encontrada no Alasca. Tyler Ivanov encontrou a garrafa e fez um apelo nas redes sociais para que amigos o ajudassem a traduzir o texto. A carta foi escrita por um marinheiro russo em 20 de junho de 1969. Desejava saúde a quem a encontrasse e pedia que a pessoa respondesse para a tripulação do navio russo. Pois bem, a imprensa russa encontrou o autor da carta, que ficou emocionado com a descoberta. Hoje ele tem mais de 80 anos. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal.